Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Gênese de Kardec. Vamos fazer o nosso preparo, é um prazer estar com vocês. Da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão, durante os trabalhos no MAP. O caminho da caridade. Dentro da caridade, do amor ao próximo, está o seu caminho. Não pensem que cabe a outrem essa missão. É no seu dia a dia, nas situações mais inusitadas, que vocês receberão a inspiração para transmitir uma palavra, simples que seja, a um irmão necessitado do pão e do pão do Espírito. Sejam corteses, sejam dignos. O exemplo é tudo. A vida se completa com o exemplo que trazemos de nossos pais, de nossos irmãos, de uma atitude de uma criança e de tudo que nos foi transmitido pelo nosso grande mestre. Esse exemplo de amor, fé, caridade deve ser repassado por cada um de vocês. É uma missão que cabe a cada um. É no exercício diário que se faz o engrandecimento do espírito. Quando uma nuvem turvar o sol, lembrem-se que essa nuvem é necessária para trazer a chuva, que abençoará o solo e dará de beber a tanta gente. Assim é o seu sofrimento, uma nuvem. O sol, que é o nosso astro-rei, representa aqui o Pai Todo-Poderoso, que estará iluminando um só com seus raios a todos. Rezem, é o que mais pedimos a todos. A prece tem poder de cura, de amainar corações feridos, de elevação. Fiquem na paz do Senhor e de São Francisco de Assis. Então vamos à nossa prece, elevando o pensamento a Deus, ao nosso querido Jesus, que ilumine nossos caminhos, que esse sol possa crescer também dentro de nós, desenvolvendo o nosso amor, nossas virtudes, que possamos deixar para trás os sentimentos menos nobres e que as nossas próximas ações reflitam um estado mental mais equilibrado, de maior moralidade, vivenciando mais o amor. Que Jesus nos inspire, ilumine os nossos lares, os nossos familiares, e pedimos inspiração na nossa vida e nesse estudo de hoje da Gênese. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos continuar o estudo da Gênese. No estudo passado, ficou faltando os item 11 e 12, que são curtinhos, para fechar aquele entendimento sobre o perispírito. Nós falamos bastante do perispírito, de como ele tem vibrações diferentes, esteja o espírito encarnado ou desencarnado, e que essa vibração tem a ver com a moralidade do espírito. Então, destaque aqui no item 11 é que o meio em que o espírito vive está sempre em relação com a natureza dos seres que aí devem viver. Então, nós vivemos na espiritualidade, no meio, na dimensão, onde nós temos afinidade com aqueles espíritos, né? O meio está sempre em relação com a natureza dos seres. Aí ele vai falar, os peixes estão na água, os seres terrestres, né, estão no ar. Os seres espirituais estão no fluido etéreo ou espiritual, mesmo sobre a terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito, o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Quer dizer, ele está fazendo uma analogia aqui entre essa matéria do plano espiritual e a matéria do plano físico, dizendo que o espírito ele tem uma afinidade com aquela matéria do plano espiritual onde vive, né? Da mesma maneira que nós, encarnados, precisamos respirar o ar. Temos uma afinidade com essa matéria que nos cerca. Da mesma maneira que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera demais rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais eterizados. Eles não morreriam ali, pois o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados.
como nos afastamos de um fogo muito ardente ou de uma luz muito brilhante. É interessante essa analogia, né? Tem uma fogueira. Quando você começa a chegar naquela fogueira, perto dela, há uma repulsão natural, é lógico, o calor começa a aumentar e você não está em sintonia com aquela temperatura toda, né? Você se afasta. Assim são os mundos superiores para os espíritos inferiores. Os inferiores não podem suportar o brilho, a energia desses mundos. Não estão habituados para isso. Por isso que para viver no mundo superior, nós temos que nos habilitarmos para isso. Como? Elevando a moralidade, elevando o amor. E aí nós vamos estar em sintonia com esse mundo. A nossa vibração vai mudar. Tá bem? Eu vou pular esse restinho desse item 11, e no item 12 ele só vai falar que no universo tudo se encadeia, né? Que tudo é milagre na natureza, realmente, tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Nós temos muito que aprender ainda sobre a vida do universo e entendemos a grandiosidade da criação de Deus, que não se limita a essa matéria, a essa esfera física, que é uma pequena fração da vida do universo, da nossa verdadeira vida. E assim a gente pode pular agora para o item ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografias do pensamento. Mas eu queria, antes de entrar nesse item, fazer uma pausa, relembrando coisas que nós já falamos, e tem um videozinho que eu ia passar lá atrás, que eu não passei, que é para ilustrar ainda mais essa questão do corpo espiritual, como que ele molda o corpo físico, né? Nós temos repetido muito isso com o propósito de fixar conceitos, de que o corpo espiritual é o modelo organizador biológico. Nós vamos estudar agora, nesse próximo item, a ação do pensamento sobre a matéria, a fotografia do pensamento, as criações fluídicas. Então, tudo que nós pensamos fica registrado no corpo espiritual, seja para o bem ou para o mal. A lei de causa e efeito não age apenas para os nossos pensamentos negativos. Quanto mais nós vibramos no bem, quanto mais nos amamos a nós mesmos e ao próximo, quanto mais elevados são os nossos pensamentos, isso repercute no corpo espiritual. Ele se torna mais vibrante, ele se torna mais leve, e eventuais lesões que você tenha no corpo espiritual, elas deixam de existir porque você muda a sua vibração. E lesões no corpo espiritual significa vibração descompensada. Então, o processo de evolução do espírito é um processo de autocura, de autoconhecimento, de mudança de padrão mental, mudança de vibração. Sempre que nós nos afastamos dessa lei de amor, de pensamentos elevados, com pensamentos destrutivos, isso se repercute negativamente no corpo espiritual. E aí sim, a lei de causa e efeito tem aquela situação em que você cria lesões, doenças no perispírito. E aí, ao reencarnar, como o corpo espiritual é o modelo organizador biológico do corpo físico, é um molde, é uma forma do corpo físico, onde no momento da fecundação vai agir a genética, na reprodução celular, copiando as características dos pais, vai atuar também o corpo espiritual. Então, é um processo duplo, de natureza física e de natureza espiritual. Age a genética, o DNA, ou ADN, né? Porque DNA em inglês, o ácido desoxirribonucleico, ADN. Então, age isso, né? Toda a biologia que nós conhecemos em parte, mas age também o elemento espiritual, o corpo físico moldando o corpo espiritual moldando aquele corpo físico. Então, se eu tive uma vida com ações muito pesadas no mal,
com um pensamento muito afastado das leis de Deus, eu lesiono demais o meu corpo espiritual. E pode ser que numa determinada encarnação eu tenha que purgar essas energias pesadas do corpo espiritual. É a chamada expiação, né? Onde o espírito vai sofrer um pouco durante um tempo, mas é para o bem dele. Então, muitas vezes a criança nasce deformada, com dores, o que é para a gente assim, algo que corta o coração, né? Mas ali tem um espírito antigo com toda a sua carga emocional também negativa. E ele vem numa determinada encarnação para purgar aquelas energias, tá bem? Então a lei de causa e efeito age em duplo sentido. Pensamentos elevados, amor, vibração, corpo mais leve. Pensamentos muito densos, muito pesados, muita ação no mal, corpo espiritual doente. Vibrações densas, descompensações vibratórias. E aí o modelo organizador biológico vai repercutir no corpo físico aquelas doenças, tá bem? Então, o vídeo que eu vou passar para vocês, eu deveria ter passado antes, e eu estou dando essa pausa aqui até a gente entrar no item 13, de como situações acontecem que só podem ser explicadas pela reencarnação. Só pela reencarnação. Não há outra maneira de aceitar certas situações. Então, eu vou passar esse vídeo, que para mim é o 25.1, mais uma vez aí o Dr. Paulo Frutuoso, de uma experiência que ele teve como médico, de um espírito assim, que vem com grandes deformidades, com dores, e ele é alertado, então, pelo Frederick, que é um espírito que trabalha em tratamentos, sobre o porquê aquela criança, aquele ser, veio com essas deformidades. Então, assistam esse vídeo, muito interessante, de 6 minutos e 38 segundos, e voltamos já já. Frederic, isso então para mim foi de estarrecer. Nós estávamos numa das nossas reuniões públicas e entrou uma jovem de 33 anos, empurrada numa cadeira de rodas pela mãe. Essa jovem estava completamente retesada. Ela não estava sentada na cadeira, ela estava esticada. O dorso estava no encostamento da cadeira e o cóccix no assento da cadeira. Parecia uma tauba, envergada para frente. Uma traqueostomia, a face inchada, os olhos afastados uns dos outros, um quadro dantesco. Entrou aquela mãe com toda a resignação, trazendo a menina para ser tratada pelos nossos amigos do plano espiritual. E o Frederic chegou perto de mim e falou assim, ele estava incorporado no médium nessa reunião. Paulo, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Eu não entendi nada. Pergunte o que essa menina tem, a mãe dela, e depois você pesquise. Aí eu me aproximei da mãe. Minha senhora, o que a sua filha tem? A minha filha tem uma doença muito rara, chamada síndrome de Larsen. E o Frederic disse que a causa daquela doença estava na Inquisição. Muito bem, vamos supor que eu estivesse dando uma aula de medicina. E eu estivesse perante alunos. E fosse falar sobre uma doença, e o nome dessa doença é síndrome de Larsen. O que eu faria primeiro? Pode passar o próximo. Eu mostraria para os meus alunos as generalidades dessa doença. Então eu falaria que é uma doença genética, diria que ela foi descrita em 1950 por um cirurgião ortopedista chamado Joseph Larsen, diria que a sua incidência é de um indivíduo em cada 100 mil, né? Diria que ela era decorrente de uma alteração em um gene chamado FNLB, que está localizado no cromossoma 3, e diria que ele vai produzir uma proteína estranha, errada, né? Que é uma proteína chamada filamina B. Era isso que eu diria se eu estivesse presente a uma assembleia de alunos de medicina. Muito bem. Essa proteína é importante na formação de quê? Das cartilagens que mantêm unidos os nossos ossos. Próximo. Muito bem.
Qual é o quadro clínico que a síndrome de Larsen apresenta? É o que eu diria para os meus alunos. Estou só fazendo uma demonstração. Luxações espontâneas, ou seja, as articulações se soltam. O cotovelo sai do lugar, o joelho sai do lugar, o quadril sai do lugar, a coluna sai do lugar. Existem alterações na formação óssea e cartilaginosa com um componente terrível. Essas alterações já ocorrem na vida intrauterina. Então, a criança que está no ventre materno já começa a apresentar, todo mundo sabe a dor que deve causar um deslocamento do cotovelo, do ombro, da coluna. Todos nós sabemos disso. Muito bem. Há deformações de mãos e pés, há uma braquicefalia, muito bem. Próximo. Então, eu cheguei em casa, fui pesquisar que síndrome de Larsen era essa. Próximo. E encontrei isso aqui está. Nós encontramos isso na internet. Observem as deformações que já acontecem na vida intrauterina. A menina tinha 33 anos, ou seja, há mais de 33 anos, esse ser sofria com essas deformações genéticas. Mas o Frederic mostrou uma causa que a medicina não alcança. Eu pararia na minha aula de medicina por aqui, e agora tratar de como é que nós fazemos o diagnóstico e o tratamento. E não poderia falar mais nada, porque a ciência médica não vai me permitir. Mas dentro de uma plateia kardecista, num grupo espírita, eu posso ir mais além. Porque o Frederic me disse que a causa daquela doença estava na Inquisição. Próximo. Aqui está as deformações causadas pela síndrome de Larsen. Estamos vendo ali o encurtamento, o entortamento da coluna. Próximo. E quando a gente estuda os instrumentos de tortura utilizados pela Inquisição, nós verificamos que as deformidades causadas pelos instrumentos são impressionantemente semelhantes às causadas pela doença genética chamada síndrome de Larsen. Próximo. Aqui está, por exemplo, a roda, em que a vítima era colocada numa roda e esticada. Então, todas as suas articulações iam se deslocando. Qual é a dedução lógica e clara que nós tiramos? Próximo. É que tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, tudo que nós pensamos, impressiona de alguma forma o nosso perispírito, que a ciência está começando a descobrir, está dando o nome de campos morfogenéticos. Os interessados que quiserem entrar na internet e clicarem o nome de Sheldrake, que é o principal cientista que está estudando os campos morfogenéticos, energéticos existentes no nosso corpo, encontrarão isso que ali está. Muito bem. Todas essas atrocidades que todos nós devemos ter cometido em alguma das nossas encarnações passadas, ficou aqui. Próximo. E quando nós reencarnamos, eles vão alterar a formação do nosso ADN, constituindo proteínas anormais e erradas. Tudo que está no nosso corpo é proteína. Cabelo, pele, sangue, osso, tudo. E quem é que programa essas proteínas? O ADN, o nosso código genético. A ciência só conhece 2% da ação do ADN. 2% do ADN serve para constituir um corpo inteiro igual ao nosso. Para que então os outros 98,5%? A ciência diz que nós estamos em evolução e, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão aproveitados na confecção de corpos humanos mais perfeitos para o homem do futuro que vem por aí. Então, essa é a situação daqueles que vêm à Terra, encarnam com deformidades, com grandes sofrimentos. Muitas vezes o espírito pede isso porque ele já está em condições de suportar essas dores e a mente dele está ligada a essa condição que ele criou. Então, o pensamento contrário, no sentido da cura, em suportar a dor, faz com que essa vibração do corpo espiritual mude. E muitas vezes na Terra, uma pessoa com doenças sérias, tumores, na verdade está purgando energias do corpo espiritual. É uma doença no corpo físico, mas é a cura do corpo espiritual. A partir do momento que o espírito muda a sua atitude mental e se volta para o bem, volta para o amor,
o perispírito fica cada vez mais leve, mais saudável, mais brilhante, mais iluminado, e esse processo então continua, e o espírito, uma vez entendendo as leis de Deus, como elas funcionam, e voltado ao amor, ao bem, à moralidade, ele não mais vai passar por essa situação, que então é transitória. Essa situação de dor, ela ocorre apenas nos mundos inferiores, de espíritos inferiores. Por quê? Porque tem pensamentos inferiores. Então a lei do progresso, ela é implacável. O espírito, ele se dobra, ou pelo amor ou pela dor. Cabe a nós escolhermos agora de maneira correta, porque temos feito escolhas muito equivocadas. Então esse caso mostra como na Inquisição, né, essa situação que foi vivida na Terra causou tanto sofrimento aos espíritos que desencarnaram e que tinham o chicote na mão, que tinham a decisão e usaram de forma errada o seu livre-arbítrio. Então a lei de Deus vem para corrigir esses espíritos, para que eles sintam a dor que eles causaram e que nunca mais voltem a essa situação, né? Só o amor pode curar todos nós dos erros, dos pecados, e trazemos as nossas vibrações densas no corpo espiritual. Como escapar do sofrimento? Através do amor. Então Deus nos dá várias oportunidades. Quando nós não aproveitamos, vem a dor para retificar, né, o espírito, para nosso pensamento, nossos sentimentos se modificarem. Então vamos dar uma lida agora no item 13, que é um subtítulo aqui do capítulo 14 dos fluidos: ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Então vamos lá, item 13. Os fluidos espirituais, essa matéria do mundo espiritual, que constitui um dos estados do fluido cósmico universal, são, falando de modo apropriado, a atmosfera dos seres espirituais. Já vimos isso. São o elemento do qual extraem os materiais sobre os quais operam. É o ambiente no qual se passam os fenômenos especiais, perceptíveis pela visão e audição do espírito, e que escapam aos sentidos impressionados unicamente pela matéria tangível, onde se forma esta luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa e por seus efeitos. É, enfim, veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Outra informação muito importante: esses fluidos espirituais, essa matéria do plano espiritual, é o veículo do pensamento. Da mesma maneira que o ar serve de veículo para o som. No espaço, a nossa voz não se propaga. Nós não temos o ar, não temos essa matéria mais grosseira. Então, o pensamento se propaga em ondas por esses fluidos que nos cercam, tá? 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Esse item 14 contém um conceito muitíssimo importante. Eu sempre repito isso que a gente está lendo agora. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Vou repetir. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Por isso, de novo, o exemplo da colônia Nosso Lar. Toda aquela matéria daquele plano, que não é a da tabela periódica, essa matéria que é veículo do pensamento, ela não é manipulada com as mãos, é pelo pensamento e a vontade. Como se constrói as coisas no mundo espiritual? Pelo pensamento e a vontade. Eu pensei nessa caneta, na forma dela, eu plasmo a caneta.
Eu não preciso de máquinas e nem de mãos para ter esse objeto nessa esfera espiritual. Então, tudo, vamos dizer assim, é materializado pelo pensamento. Eu já passei um filmezinho anteriormente para vocês, do André Luiz conversando com Lísias, e Lísias está levando o André Luiz para passear. E ele ainda está com aquelas vestes de hospital, né, de quem veio do umbral sendo tratado, e André Luiz fala para ele, mas eu vou assim caminhar com você desse jeito? E Lísias diz, eu vou te ensinar a plasmar uma roupa. Tá bem? E é por isso, por essa ação do pensamento, que uma pessoa desencarna e ele do lado de lá, essa pessoa vai estar normalmente revestida com aquele tipo de tecido, de roupa que ele está habituado a usar, ou que estava usando quando estava no hospital, quando estava em casa, né? Nós plasmamos em torno de nós aquilo que está consolidado na nossa mente. É a fotografia do pensamento. Nós plasmamos, então, a matéria do plano espiritual pelo pensamento e pela vontade. Tá bem? Continuando aqui. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou os dispersam. Formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam suas propriedades, como um químico altera as propriedades dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, o espírito que tem o conhecimento, que tem o pensamento forte, uma vontade forte e grande conhecimento, ele é capaz de realizar coisas, construir ao seu redor o que ele necessita. E quanto mais elevado o padrão de pensamento, quanto mais ligado às coisas belas da natureza, mais ele tem de condições de plasmar em torno de si coisas muito belas. Se o padrão do pensamento, do espírito, é muito baixo, se a sua vibração é baixa, se ele está voltado para o mal, se ele tem uma mente desorganizada, o que ele vai plasmar em torno dele, já que é o pensamento que plasma um ambiente bonito, de flores? Imaginem um grupo de pessoas sofridas, assassinos, ladrões, suicidas, com o pensamento todo desequilibrado, já que o pensamento e a vontade plasmam tudo em torno dos espíritos. O que eles vão plasmar em torno deles? Um ambiente bonito, organizado, ruas arborizadas, flores? Não. O ambiente ao redor deles vai reproduzir a sua confusão mental. Isso é umbral. O umbral não é um lugar em que os espíritos são colocados, um lugar feio colocado para esses espíritos sofrerem. O umbral é a projeção do pensamento desses próprios espíritos, que então plasmam em torno de si aquele ambiente horrível, desorganizado, cheio de dores. Entenderam? E é tão importante isso que eu vou repetir. Às vezes eu sou meio chato, né? O pensamento e a vontade são para os espíritos, aquilo que a mão é para o homem. Não esqueçam disso. Nas esferas espirituais, tudo é plasmado pela vontade, pelo pensamento. Essa é a grande diferença entre as leis que regem o mundo espiritual, que são leis da ciência, onde o pensamento do lado de lá tem uma força muito maior do que do lado de cá, e então lá eles plasmam tudo pela vontade ou pensamento. Do lado de cá, não. Do lado de cá a gente precisa de máquina, precisa das mãos, usar a inteligência. Tudo é resultado do nosso pensamento, mas a matéria é muito densa. Então o pensamento não é suficiente para organizar esses átomos. Nós precisamos da mão. É um processo físico, muito mais do que mental. Do lado de lá, não. O processo é todo mental. Por isso que em mundos superiores não pode ter espíritos inferiores. O que vai acontecer?
Se um de nós é colocado no mundo superior, muito superior, nós vamos distorcer aquele mundo pelo nosso pensamento. Nós não estamos habilitados para viver naquele mundo, que será o reflexo de espíritos superiores. Tá bom? Então, continuando nesse item 14, que é muito importante. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente são o produto de um pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza, assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que em espírito se apresenta perante um encarnado dotado de visão psíquica, sob as aparências que tinha quando vivia na época em que os conheceram, mesmo que isso se dê depois de diversas encarnações. Apresentam-se com as roupas, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinham então. Um decapitado se apresentará com falta da cabeça. Não se diga que ele conservou tais aparências. Não, certamente, pois como espírito não é coxo, nem maneta, nem decapitado. Mas seu pensamento, entrando em relação com a época em que isso se dava, seu perispírito toma instantaneamente aquela forma, a qual também deixa instantaneamente desde que o pensamento cesse de agir. Vocês entenderam isso? Esse tipo de conhecimento é muito importante, por exemplo, em reuniões mediúnicas, onde vem um espírito que ele se vê sem o braço. Isso já aconteceu. Então ele vem lá sofrendo, diz que não tem o braço. Mentalmente ele está preso a uma encarnação onde ele usava a faca, a espada para matar. E o sentimento de culpa é muito forte. E ele induz nele um pensamento de que ele não tem o braço. O braço está lá no corpo espiritual, mas ele não consegue perceber. Ele não consegue, através da sua mente, estar em harmonia com a natureza à sua volta, nem com ele mesmo. Então ele se vê ainda como aquela pessoa que ceifou vidas, e o sentimento de culpa faz com que ele se veja sem o braço. Então, numa reunião mediúnica, o doutrinador vai conversar com aquele espírito e fazê-lo ver que ele tem o braço, sim, vai induzir o pensamento dele a aquela condição em que ele vai perceber o braço. Eu já vi isso várias vezes. E é até muito emocionante que o espírito chora e às vezes grita assim: eu tenho um braço, eu tenho uma mão, né? Porque o doutrinador fez com que ele mentalmente percebesse que o seu corpo espiritual está completo, mas ele se vê sem aquele braço. É como se ele apagasse aquela parte do corpo espiritual, já que a matéria é suscetível à ação do pensamento. Vocês entenderam que o plano espiritual é um plano da mente? Entenderam por que nós temos que equilibrar nossos pensamentos? Por que nós não podemos viver uma vida espiritual plena? Entenderam que, de certa forma, isso explica também a reencarnação como uma necessidade para nós? E por que numa esfera superior nós não vamos precisar mais encarnar? Ou não encarnar, pelo menos, nessa matéria densa? Porque nossos pensamentos estarão equilibrados. Estaremos vivenciando no amor. E não mais teremos aquela condição de plasmar essas dores em torno de nós. Entenderam? O mundo espiritual é um mundo mental. A ação do pensamento e da vontade são fundamentais. Então, continuando aqui. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos, dos quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro, um militar terá suas armas e seu uniforme, um fumante seu cachimbo, um trabalhador seu arado e seus bois, uma mulher velha seus aparelhos de fiar. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito, o qual é fluídico também, como o eram no estado material para o homem vivente. Porém,
Pela mesma razão de que são criados pelo pensamento, sua existência é também fugitiva como pensamento. Item 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os mesmos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que em tais fluidos há ondas e raios de pensamento, os quais se cruzam sem se confundir, como no ar há ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. Lembra do vídeo que acabaram de assistir, da síndrome de Larsen? Como que o espírito que vivenciou a Inquisição, que impôs a dor ao outro e que depois, amargurado, com sentimento de culpa, transfere para o corpo perispiritual dele aquelas dores que ele causou ao outro. Então, no caso daquele com a espada, com sentimento de culpa, provavelmente vai nascer com o braço deformado, porque ele vai repercutir no corpo espiritual dele ao encarnar aquela lesão perispiritual que é decorrente de um pensamento desequilibrado. No caso da síndrome de Larsen, foi reproduzido no corpo espiritual todas as lesões que aquele espírito causou a outro, porque descompensou o corpo espiritual. É a lei de causa e efeito. Portanto, uma deformidade, um sofrimento de um espírito que nasce assim, não é que foi imposto por Deus. É o próprio espírito que, transgredindo as leis de Deus, impõe a ele mesmo, pelo seu sentimento de culpa, pela sua dor, aquele sofrimento, aquela descompensação vibratória. Porque a consciência sempre vai falar mais alto. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, aquele pensamento, aquela situação de desequilíbrio, de dor, repercutindo no corpo espiritual, vai causar essas lesões que vão se reproduzir no corpo físico. Agora, o pensamento equilibrado, vivenciado no amor, vai repercutir no corpo físico o quê? Vibração mais elevada, a luz. Entenderam como funcionam as leis da matéria desse mundo espiritual? Como temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos? Porque esses pensamentos já influenciam a esfera física, sim. Lembrem da mensagem da água do professor Emoto, que já passamos tantas vezes? O que é a água fluidificada? A espiritualidade, através da vontade, coloca ali fluidos que não são perceptíveis por nós, mas que têm uma repercussão positiva no nosso organismo. E os próprios encarnados podem magnetizar também a água e colocar fluidos, porque os espíritos são espíritos sempre, encarnados ou desencarnados, e atuam sempre sobre a matéria, encarnados ou desencarnados, mas o pensamento atua muito mais na matéria do plano espiritual, que ela é muito sensível à ação do pensamento. Mas mesmo encarnado, nós plasmamos em torno de nós criações fluídicas que não são perceptíveis aos nossos olhos, mas que são perceptíveis aos olhos do espírito. Os espíritos percebem o nível de pensamento de um outro espírito, os desencarnados percebem, tá? Isso se repercute na nossa aura, assunto que nós vamos ver no próximo estudo, tá bem? Então, no item 15, para concluir essa parte da ação do pensamento. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma, como um livro, e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Por isso que para os espíritos nós somos um livro aberto, não há segredo. Daí a vergonha daquele que vai para o plano espiritual cheio de erros cometidos, porque aqui na matéria se consegue esconder nossos maus pensamentos, desejos. Fora da matéria não dá para esconder. E o espírito se retrai com vergonha,
porque ele está sendo visto como ele é. Daí a necessidade também de policiarmos nossos pensamentos e não carregarmos aquelas culpas para o lado espiritual, porque elas vão pesar sobre nós. Todavia, vendo a intenção, pode pressentir a realização do ato que lhe seguirá, porém não pode determinar o momento em que ele se realizará, nem precisará seus detalhes, nem mesmo afirmar se ele virá a realizar-se. É por isso que o espírito às vezes faz uma previsão de algo, tal coisa vai acontecer. Não que ele esteja necessariamente vendo o futuro, mas olha, eu estou vendo como você é, como você pensa, eu estou vendo a sua vontade. Provavelmente tal coisa vai acontecer, né? Muitas previsões que são dadas são a projeção daquilo que pode acontecer devido à tendência. Não necessariamente que aquilo vai acontecer, é uma possibilidade. E muitas vezes as previsões são dadas como alerta. Nós vamos ver isso mais à frente, num capítulo específico sobre as predições, tá bem? Então, vamos encerrar esse item 15 e no próximo estudo nós vamos começar com a qualidade dos fluidos. E eu vou passar algumas informações extras que estão, assim, em poucas palavras aqui na Gênese, sobre a aura, sobre o duplo etérico, sobre os corpos que nós temos junto a esse corpo. O corpo espiritual é como se fosse um livro de várias camadas, camadas vibratórias. Ele não é uma coisa como o corpo físico, da mesma matéria sempre. Ele tem como se fossem subdivisões. O próprio corpo espiritual ele pode se desdobrar, se projetar. É muito interessante essa ciência do mundo espiritual, onde a mente é tudo. Eu vou ter que encerrar por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, pelo carinho daqueles que deixam esses seus comentários. Vamos estudar esse capítulo que é muito importante, tá bem? Para o entendimento dessas questões que envolvem a vida espiritual, mas que envolvem a nossa vida como encarnados também, porque vocês já viram que tudo que nós fazemos aqui repercute na vida espiritual. Daí o esforço de Jesus para que a gente mude atitude, nos induzindo, incitando ao amor, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Jesus sabia dessas repercussões todas do nosso pensamento, no nosso corpo espiritual, na nossa vida como um todo, né? Então, que esse Jesus possa envolver a vocês, suas famílias, em muita luz. Obrigado aí pela atenção, mais uma vez. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.